Olho na Câmara. A CBN Campinas está desde dezembro ouvindo cada um dos 33 vereadores eleitos para o mandato que começou agora em 1º de janeiro de 2025. A ideia é que você conheça cada um deles, quais as principais propostas e projetos. Hoje o nosso convidado é Benê Lima, do PL. Seja muito bem-vindo, vereador. Bom dia. Bom dia, obrigado pela oportunidade. Olá, vereador. Obrigado. Bem-vindo. Benê Lima nasceu em Elias Fausto e veio para Campinas para estudar Direito na PUC. Preferiu não seguir na área, trabalhou como vendedor. Em um protesto contra a ex-presidente Dilma Rousseff, estampou a capa de um jornal. Após as eleições de 2016, foi convidado a ser assessor parlamentar e aí concorreu nas eleições de 2024, sendo eleito. E tem como pauta de atuação a desburocratização do Estado, privatização e baixa de impostos. Começar, como a gente está acostumando fazer com os vereadores que estão entrando pela primeira vez na Câmara de Vereadores, quem é Benê Lima? Benê Lima é um cara que sonha com um país melhor, uma cidade melhor para todo mundo viver melhor, né? Baixa de impostos, menos Estado na vida do cidadão. E como é que você pretende atuar na Câmara de Vereadores para conseguir alcançar esse seu objetivo? A gente sabe que talvez nem tudo que a gente pense possa ser possível, mas alguma coisa pode ser. Olha, na verdade, eu tinha uma outra expectativa, mas aí quando você entra, você vê que é um pouco fora da realidade, né? O sistema é meio bruto, né? O pessoal, assim, que é mais antigo, eles são meio bruto com quem tá chegando, mas nós que somos novos, assim, na política, temos que tentar fazer a nossa parte. Por muito tempo, as pessoas ruins tomaram conta da política e as pessoas boas ficaram inertes. Então, eu acredito que nós temos que ter participação na política, do cidadão de bem, porque senão o sistema toma conta, né? E eu creio que esse sistema um dia vai cair. Um futuro próximo o sistema caia. E seja um país um pouco melhor para se viver. Vereador, a gente queria perguntar também o que o senhor já tem pensado em projetos, né, para começar esse ano? Já tem alguma coisa que o senhor pretende iniciar nesse primeiro semestre? Alguma questão? Olha, o meu primeiro projeto a ser apresentado vai ser a privatização da Sanasa. Tô confeccionando já com os advogados, então eu devo apresentar ele na primeira semana de fevereiro já. Vou protocolar ele na Câmara Municipal. Eu sei que vai ser um projeto muito difícil de passar, porque não tem interesse por parte do poder público, mas eu vou tentar encabeçar esse projeto de privatização da Sanasa. Eu acredito que a privatização é o caminho para o combate à corrupção. Que na empresa privada eu creio que não tenha tanta corrupção assim quanto na pública. Esse estudo de privatização da Sanasa meio que veio na esteira também da venda de ações da Sabesp, alguma coisa nesse sentido. Sim, eu tô aproveitando o gatilho do governador do estado que abriu esse leque, né, para privatização da Sabesp e os municípios poderem privatizar as suas empresas. E eu creio que a privatização da Sanasa vai ser um passo muito importante para Campinas. Para além, claro, desse combate à corrupção, de que forma o senhor acredita que a população pode ser beneficiada diretamente por essa privatização? Olha, na verdade, se você parar para pensar, na Sanasa nós temos cargos de R$40 mil, diretoria. E não que eles não mereçam ganhar tudo isso, mas num país onde que a população ganha... em Campinas mesmo, não precisa nem falar de país, no Campo Belo, que tem gente que vive com R$300 por mês, pensar que uma pessoa ganha R$40 mil, então eu acho que privatizando a Sanasa, os diretores vão ganhar menos também, né? E vai baixar a conta de água e não vai ter corrupção na indicação política. Na verdade, eu creio que a privatização da Sanasa, ela abre um leque de não ter corrupção por parte de padrinhamento político. Por exemplo, eu posso ter indicação na Sanasa. Eu não quero, mas eu posso. Então, assim, e os outros políticos que estão aí faz tempo, esses vereadores mais antigos, eles fazem questão de ter, entendeu? Então, assim, eu não quero, não vou ter, e por isso eu quero privatizar uma das minhas bandeiras. Eu vou correr atrás dos outros vereadores para encabeçar esse projeto de privatização. Sanasa à parte, entre as suas propostas de desburocratização do Estado, o que você pretende talvez encabeçar nesse primeiro momento, em paralelo, claro, com a proposta da Sanasa? A gente tem uma secretaria de Campinas, do urbanismo, eu acho que é uma das secretarias mais burocráticas de Campinas, até a questão de alvarás.
Então, assim, todo o alvará de Campinas é emitido por essa secretaria. E, assim, é muita burocratização. Eu acho que tem que tirar esse peso do cidadão. O cidadão tem que ser mais livre para empreender, para fazer tudo que ele tiver vontade dentro da lei, óbvio. E eu acredito que tem que tirar a burocratização do Estado, do município, né? Na Costa Cidadão. É um dos meus projetos também. O senhor já buscou maneiras de como fazer isso, desburocratizar? Olha, na verdade, sim, eu vou copiar o sistema que o Jair Bolsonaro tinha feito, né? Tirar, né? A gente tem que fazer leis para eliminar isso, né? Por exemplo, tem uma lei do Jair Bolsonaro, do alvará, quando não se trata de um comércio de risco, ele não precisa de alvará. Então a gente pode copiar esse modelo para Campinas, né? Embora seja um modelo federal, né? Só que o município ainda não respeita isso. Eu sei que com a volta do presidente Lula aí, a burocratização voltou um pouco, né? Mas a gente pode copiar esse modelo de Jair Bolsonaro e do próprio Tarcísio de tirar o Estado da Costa do Cidadão. O vereador, alguns vereadores eles preferem atuar nos bairros, né, nos redutos de origem, redutos eleitorais. Outros preferem rodar a cidade de Campinas para ver propostas, indicações, etc. Como será a sua atuação nesse sentido? Você pretende focar em uma região, em algum bairro, ou pretende tentar chegar ao máximo possível? Olha, eu sou contra o vereador atuar num bairro só. Por quê? Porque o vereador não é prefeito, o vereador não faz obra. É que a população, alguns da população, estão acostumados com o vereador que faz obra. Eu acho que isso chama-se curral eleitoral, eu sou contra, porque o vereador tem que atuar na cidade inteira. Por exemplo, a questão do IPTU, que aumentou 30%. Os vereadores de gestão do Jonas Donizete, a maioria deles votaram a favor de aumentar o IPTU. Então, quando o vereador, ele é vereador, ele atua na cidade inteira, não num curral eleitoral. Essa questão de curral eleitoral, ele acaba cabresteando os moradores daquela região. E algum por parte da população, alguns desinformados, eles votam porque o vereador, por exemplo, cortou o mato da frente da casa dele. Então, por outro lado, o político faz a corrupção e corta o mato na frente da sua casa, ou tampa um buraco na frente da sua casa. Então, assim, a população, não toda, não em geral, está mal acostumada com isso. Então, eu acho que tem que tirar esse sistema do vereador fazer obra. O vereador não é feito para fazer obra, o vereador é feito para fiscalizar o executivo e propor leis que desburocratize o cidadão, a vida dele, não criar mais coisas, né? O senhor fala dessa baixa de impostos. Queria saber, primeiro, se já sente um certo apoio dos demais vereadores na Câmara para poder encabeçar esses projetos e também como é que você pretende instalar, né, conseguir propor projetos que realmente efetivem essa baixa de impostos. Olha, apoio ainda não senti, só que a base do governo lá tem 26. Eu creio que o Dário, ele vai jogar na mesma linha do Tarcísio, que até pelo mesmo partido, Republicanos, ele joga nessa linha de desburocratizar a Campinas, né? Eu vou ter algumas ideias que eu vou propor a ele, vou propor para a Câmara e vou buscar apoio, né, até da própria esquerda, que eu sei que é contra a baixa de impostos, mas eu vou tentar o apoio por parte dos vereadores, sim. Ô Benê, você avalia, muitos vereadores também durante esse espaço de entrevistas aqui consideram que 2025 é o ano de se pensar no município, pensar, no caso aqui especificamente, no município de Campinas, em ações para o município de Campinas. O senhor acredita também nisso? Deixar talvez de lado um pouco a questão ideológica de lado, não totalmente a ideologia, mas deixar aquela, perdi completamente a palavra, aquela disputa que estava em 2022 especialmente, entre esquerda e direita, né? Ficava-se muito nessa discussão. Polarização? Nessa polarização, muito obrigado, Aline. Ficava-se nessa polarização, falava-se pouco da cidade. O senhor acredita nisso também? Sim, com certeza, eu acho que tem que pensar na cidade sim, mas não é isso que, não Campinas, acontece no Brasil todo. Os políticos não pensam na cidade, eles pensam em si próprios, né? Não estou falando de Campinas, apenas de Campinas, estou falando no país todo. Eu acredito que essa ideologia, essa questão de gênero, de opiniões, por exemplo, eu tenho os vereadores de esquerda na Câmara, eu vou respeitá-los com toda certeza, minhas ideias não vai bater com a deles, mas não por isso eu vou deixar de respeitá-los, né? Eu acho que o problema maior, Campinas do Brasil, é o centro, né? O centrão, eles estão ali para negociar. E eu acredito sim que tem que pensar em Campinas, óbvio, até por isso que eu fui eleito, mas essa questão de ideologia, por exemplo, esse ano tem o plano diretor
da educação. E eu sei que a esquerda vai querer encabeçar alguma coisa para as crianças, e eu vou ser totalmente contra. Até pedir para entrar na comissão de educação agora, e eu vou para cima, não vou deixar passar isso. E eu vou mostrar para a população o que eles querem pôr nas escolas. Qual foi a primeira impressão que você teve desde o dia 1º de janeiro até aqui? Tudo bem, são 9 dias, ainda não tá... nós estamos no período de recesso e tal, mas qual que foi a sua primeira impressão ao entrar na Câmara de Vereadores? Olha, eu acredito que a Câmara, ela teve uma renovação muito baixa, né? Até porque nós que somos novos, que não temos o sistema na mão, eu nem quero ter o sistema na mão, é difícil competir com eles. Então, assim, você vê que você fica meio acuado ali. Até por questão da máquina em cima de você, né? E aí, se você tenta fazer alguma coisa, acontece como alguns outros políticos aí caíram. O Arthur Duval, o Gabriel Monteiro do Rio de Janeiro. Então, assim, é difícil. A política no Brasil ela é complicada e de Campinas não fica para trás. Vereadora, a gente tem perguntado também em relação à Câmara, que vai ter a possível mudança do prédio, né, para o centro da cidade. Como é que o senhor enxerga isso? Positivo? Olha, na campanha eu era totalmente contra, até porque tá reformando ali e tal, mas depois eu conversando com alguns colegas lá da Câmara, alguns próprios vereadores, eu mudei minha opinião por questão, assim, de ficar mais próximo da população, de ter mais acesso a quem não pode ir até ali, né? E também o prédio não vai ser perdido, né? Ele pode ser utilizado para outro órgão público pela prefeitura. Então, eu sou a favor por estar mais próximo da população, por ter mais acesso, e também a revitalização do centro, né, de Campinas. Com relação à revitalização do centro, inclusive, muitos vereadores estão querendo encabeçar projetos nesse sentido. O senhor já chegou a pensar em alguma proposta em relação a isso? Olha, eu acho que a proposta principal para o centro, e foi uma coisa que eu falei em campanha também, foi a questão dos moradores de rua. Eu acho que isso atrapalha muito o comerciante de Campinas, e a própria população que tem medo de ir até o centro de Campinas acaba procurando shopping centers, né? Porque os moradores de rua, eles acabam assustando um pouco, né? E a gente sabe que teve uma crescência nessa relação dos moradores de rua, e o Ministério Público meio que parou, né? O Dário aí, que ele tava fazendo aquela operação retorno, né? Que a gente sabe que alguns municípios mandam pra cá. Então eu sou totalmente a favor do Dário, dele mandar os moradores de rua de volta pra sua cidade. E cada cidade que são morador de rua. E os que ficarem aqui tem que ter a internação compulsória, né? E se o Ministério Público, por um acaso, ou algum vereador não quiser, que adote né? Ele é pra sua casa, né? O senhor comentou que e até puxando um gancho aqui de mensagem de ouvinte, falando sobre a privatização. Sanasa, ok, já debatemos esse tema. Nas autarquias aqui da cidade de Campinas, nós temos ainda Endec, IMA, o Camprev não tem como privatizar, né? Mas Endec e IMA, o que você pretende? Olha, eu vou falar uma coisa pra você. Eu acho que a Endec eu extinguiria se eu fosse prefeito. Eu abri um decreto para extinguir a Endec, é uma fábrica de multa, sou contra. Mas eu acho que a pior ainda é a CETEC. A CETEC, ela tem um monopólio de Campinas, principalmente funeral. Eu abri licitação para outras empresas para que cuidasse dessa parte de enterros, né? A gente sabe que tem bastante óbito em Campinas todos os dias, e exclusivamente a da CETEC. Eu também acho que sou contra. A CETEC é uma fábrica de burocratização de Estado, de Campinas aqui. É outro órgão que eu privatizaria ou extinguiria de Campinas. No caso da Endec, o senhor falou que extinguiria, né? Optaria, então, por criar uma secretaria de trânsito? Sim, eu faria uma secretaria. Não que não tenha que multar, óbvio que tem que multar, que tem alguns motoristas muito mal educados, mas o tanto de multa que tem em Campinas eu sou contra, eu tiraria inclusive os radares de Campinas. Senhor, a gente sabe que quando a gente está fora da Câmara a gente pensa uma coisa, quando está dentro da Câmara vê que às vezes as coisas não são assim. Com relação a a sua atividade em redes sociais, a sua movimentação em redes sociais, as suas propostas, inclusive, que o senhor apresentou aqui, o senhor acha que pode eventualmente ser barrado, não digo barrado pelos vereadores, mas acabar encontrando uma resistência um pouco grande? Com toda certeza, até pela questão do que eu falei dos vereadores não terem sido trocados, né? Continuarem os mesmos, e alguns ali continuam com as ideias antigas, são políticos antigos, e alguns, não todos, alguns estão ali por interesse, como no Brasil, estão por interesse próprio, não por interesse da população. Então, assim, nós somos funcionários do povo, a gente tem que deixar bem claro isso, né? Somos funcionários do povo, tem que trabalhar pro povo. Aí você entra lá na Câmara, alguns entram na Câmara, aí vê que é fácil
praticar algum ato de corrupção e começa e tá tudo certo, fica por isso mesmo. A gente sabe que a gente vive num país que a lei não funciona, né? A Câmara tem aqui em Campinas as emendas impositivas, até puxando aqui o gancho que o Arthur comentou. É óbvio que nós estamos apenas no começo do ano e tem 300 e tantos dias ainda pela frente, muita coisa pode mudar, além da questão dos 50% da saúde que são obrigatórios. O senhor já pensou mais ou menos em que pode destinar a parte que lhe cabe direito das emendas? Olha, eu com certeza tenho o Mário Gatti, que eu quero ajudar, que é um hospital que precisa muito, o Hospital Ouro Verde também. Mas eu gosto muito da parte de segurança pública também, que eu acho que está um pouco defasada em Campinas, não por parte do poder público, mas por parte da crescente da criminalidade, né, no país no todo, né? Então eu creio que as minhas emendas vai ser destinada bastante para a questão da segurança pública de Campinas. Por exemplo, o aumento do efetivo de guardas... Também um aumento efetivo de guarda e da Ronda também, né? Eu acredito que a Ronda... eu gosto muito de um projeto do deputado Paulo Mansur, que ele tem investido na segurança pública, dos totem. Porque assim, a gente sabe que os guardas não tem como ficar disponível 24 horas, né? Mas essa questão dos totem, das câmeras, ela ajuda muito o poder público. Até na área do Campo Grande, alguém me pediu lá naquela Praça da Concórdia, que a gente sabe que lá tem um pouco de bagunça, né? Para a instalação de uma base da Guarda Municipal lá. Mais uma vez, não é papel do vereador, mas eu posso fazer essa indicação pro prefeito. Nessa questão do papel do vereador, o senhor tem muito bem claro qual que é o papel do vereador, correto? Sim, eu até brinquei, eu até brinco na minha campanha, eu falei que tem vereador que faz campanha para prefeito, a campanha do vereador é voltada em obras. Só que assim, ele pega o público que não entende de política, porque mais uma vez, se o público souber que o vereador não faz obra, ele votaria certo, né? Então, assim, a gente sabe que teve muito candidato competente, mas ele não tem a chance de chegar perto de ser eleito porque ele não tem o sistema na mão, como esses políticos antigos que fica prometendo fazer ponte, lombada, faz tudo, só não faz o papel dele, que é fiscalizar. O senhor fala dessa aproximação do povo, né? Citou também em relação à Câmara, que é favorável a essa mudança da localidade do prédio. Queria aproveitar para perguntar se você pretende fazer aquele chamado gabinete itinerante, que de repente é ir até os bairros. Como é que o senhor pretende fazer esse contato, essa aproximação com a população? Olha, eu pretendo fazer mais em rede social, porque se eu fizer esse gabinete móvel, demandaria a questão de carro, né, e tal, e eu não tenho essa condição de comprar carro para fazer isso, né? Então eu pretendo fazer mais na rede social, mas por uma parte também a população ela não se interessa muito por política, né? Eles estão meio saturados de política. Depois de 2022 eu creio que aumentou um pouco esse interesse, né? Depois dessa polarização Lula-Bolsonaro, aumentou um pouco o interesse da política nacional, mas ainda está distante da participação da população. Vereador Benê Lima, estamos chegando ao final aqui da nossa entrevista, rapidinha, né, curtinha, mas acho que já deu pra gente ter um panorama inicial aí da sua atuação enquanto vereador em Campinas. Desejo a você um bom mandato, acima de tudo. Agradecer mais uma vez a sua presença aqui na CBN Campinas. Obrigado, eu quero falar para a população que eu estou à disposição para ideias de projeto e para demandas que eles precisarem de mim. Não de obras, que eu não sou prefeito, eu sou fiscalizador do executivo. Mas se tiver alguma coisa que esteja ao meu alcance também, estou à disposição. É isso, vereador Benê Lima, CBN de portas e microfones abertos para recebê-lo por aqui. Muito Obrigada. Obrigado a vocês. Muito obrigado, Bom 10 dia. horas e 56 minutos. CBN Campinas.